estimativa por intervalo a partir de uma amostra para a média populacional, ou seja, nós queremos retirar uma amostra significativa de uma população e a partir da constatação desta amostra, ou seja, da média desta amostra, nós queremos inferir a média da população de uma determinada característica de estudo. Por exemplo, estou estudando o peso de uma população. O que eu quero fazer? Quero retirar uma amostra dessa população, calcular a média na amostra e a partir dessa média eu quero fazer uma inferência para o peso médio da população. Vejamos. Inicialmente, a gente precisa supor alguns conhecimentos prévios, a saber, o teorema do limite central, a distribuição amostral das médias e o z-score. Então, o que é o teorema do limite central? Ele consiste na seguinte questão. Eu tenho uma população. Se eu retirar todas as amostras possíveis desta população e calcular a média de cada amostra, e com a média de cada amostra eu construir um gráfico, a distribuição deste gráfico será uma distribuição normal, independentemente da forma original da população. Então, essa informação é muito importante. Retomando, a distribuição das médias das amostras de uma determinada população tem uma distribuição normal. Portanto, ela é simétrica e tem as demais características. Bom, como se comporta essa distribuição no que se refere à média e ao desvio padrão? A média da distribuição amostral, ou seja, a média de todas estas amostras, coincide com a média da população. A variância dessas amostras corresponde com a variância da população dividido por n, que é o tamanho da amostra. Então, se a minha amostra é composta por 100 pessoas, a variância da minha distribuição amostral, ou seja, das médias dessas amostras, corresponde à variância populacional dividido por 100, porque o n é a quantidade de elementos da amostra que eu retirei. Bom, e o desvio padrão? O desvio padrão da distribuição amostral corresponde ao desvio padrão populacional dividido por raiz de n. Alguns símbolos aqui são importantes. Quando eu escrevo mi, eu estou me referindo à média. Quando eu faço x barra, é a média da amostra. Então, x barra é média, mas média da amostra. Então, o que está escrito aqui? Média das médias das amostras. O que está escrito aqui? Média da variável x. Se eu estou estudando peso, aqui é média de todos os pesos da população. E aqui é a média de todas as médias das amostras. Aqui, ó, variância do quê? Das médias das amostras. Aqui está escrito variância da variável x. E esse n é o tamanho de cada amostra, a quantidade de elementos de cada amostra. Bom, finalmente, o conhecimento prévio necessário, além do teorema do limite central e da distribuição amostral das médias, é o z-score, que consiste em afastamento da média em unidades de desvio padrão. Então, para calcular o z-score, eu devo fazer x menos média dividido pelo desvio padrão. Só que o x aqui, como eu estou analisando a distribuição amostral, o x aqui é uma das amostras. O x é a média de uma das amostras. Vai ficar mais claro na próxima tela quando a gente olhar para o gráfico. Então, nós temos uma população. Então, aqui a variável x, que é a variável objeto do nosso estudo. Pode ser peso, pode ser altura, pode ser qualquer coisa. A variável x da população. A média da variável x, eu estou representando por μx, média da variável x. E o desvio padrão é desvio padrão de x. Pelo que nós acabamos de ver, pelo teorema do limite central, se eu retirar todas as amostras possíveis
de cada amostra eu calcular a sua respectiva média e montar um gráfico com essas médias, este novo gráfico terá uma distribuição normal, portanto, ele está aqui. Os dados desse gráfico, aqui percebe que é um x com barra, então, os dados do gráfico de cima é a variável x de estudo, pode ser altura, pode ser peso, pode ser taxa de hemoglobina. A variável de estudo do gráfico de baixo é a média de cada amostra. Então, cada valor neste gráfico de baixo não é uma variável, mas é a média da amostra, a média de cada amostra, que é a minha nova variável agora é a média de cada amostra. Então, aqui eu tenho uma infinidade de amostras, porque são todas as amostras possíveis, e cada amostra eu tenho aqui uma média, e vou... Com isso, eu monto o gráfico e, pelo teorema do limite central, esse novo gráfico vai ter distribuição normal. Bom, o que acontece com a média das médias amostrais? A gente viu que a média das médias amostrais é idêntica à média populacional. Portanto, μx é igual a μ com barra. E o que acontece com o desvio padrão da distribuição amostral? Esse gráfico, o desvio padrão, é igual ao desvio padrão populacional dividido por raiz de n. Esse é o conhecimento prévio que a gente precisa ter para estudar a estimativa para a média populacional. Agora sim, dado isto, nós vamos estudar a estimativa para a média populacional. Vejamos, nós temos aqui a distribuição das médias das amostras. O segundo gráfico, vamos voltar aqui. Estamos falando desse gráfico. Vamos começar por esse gráfico de baixo aqui. Distribuição das médias das amostras. Então, cada valor nesse gráfico aqui é um x barra, ou seja, é a média de uma determinada amostra. E aqui eu tenho muitas amostras, uma infinidade de amostras, porque eu retirei todas as amostras possíveis da minha população. Como que se comporta o desvio padrão desse gráfico? O desvio padrão desse gráfico é o desvio padrão populacional dividido por raiz de n. Ok. Então, quando eu faço uma pesquisa através da amostra, eu não retiro todas as amostras possíveis. A gente retira uma amostra. Então, eu fui lá na minha população, retirei aqui uma amostra. Então, aqui eu tenho x1, x2, x3, que podia ser a altura da primeira pessoa, da segunda pessoa, da terceira pessoa, da quarta pessoa, e assim vai, etc, 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 xi. Pego todos esses elementos da minha amostra e calculo a média. Então, eu tenho x barra i. Então, é uma determinada amostra. Esta minha amostra, ela está em algum lugar desse gráfico, porque esse gráfico de cima é o gráfico de todas as amostras possíveis. O que eu quero com essa amostra? Eu quero fazer uma estimativa para a média da população. Então, eu desejo que essa minha amostra represente o máximo possível a minha população. Só que eu não sei o resultado da média da população. Eu só conheço a minha amostra. Então, essa minha amostra está neste gráfico, em algum lugar, mas eu não sei onde está. Bom, mas eu tenho só 3 possibilidades. Ou essa minha média coincide exatamente com a média populacional, que é pouco provável essa coincidência, mas pode acontecer. Ou eu cometo um erro, ou seja, está um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda. Eu não sei onde está. Então, ou ele está, ou coincide, ou está para a direita, ou está para a esquerda. Então, vamos representá-lo agora. Ou ele está para a direita, se não estiver para a direita e não for idêntica, está para a esquerda. Essa minha média, que é a média da minha amostra, ela vai se afastar da média verdadeira, que eu não sei. Eu não sei a média verdadeira. Mas se eu cometi um pequeno erro da amostra, ela está um pouco para mais ou um pouco para menos. Essa distância, um pouco para mais, um pouco para menos, eu vou medir em z-score, que a gente aprendeu isso, a distribuição normal, afastamento da média em unidades de desvio padrão, é um conteúdo anterior. Então, esse x barra se afasta dessa média verdadeira um certo z-score. Só que ele pode se afastar para mais
ou para menos. Então vamos lá, como é que é o z-score? É dado menos média dividido pelo desvio padrão. No nosso caso, o dado é uma média amostral. Então, esse valor x aqui, se eu medir o afastamento dele em relação à média em unidades de desvio padrão, na verdade eu estou calculando o z-score, que é x menos média, o quanto que se afastou, dividido pelo desvio padrão. Isso aqui me dá afastamento da média em unidades de desvio padrão. Só que o desvio padrão aqui não é o desvio padrão da população X, mas é o desvio padrão desses dados aqui. Esses dados são as médias das amostras. E o desvio padrão da distribuição amostral é dado por desvio padrão populacional dividido por raiz de n. Portanto, aqui a gente vai ter que fazer desvio padrão populacional dividido por raiz de n. Então, eu tenho aqui o meu z, e esse meu z eu posso escrever desta forma, que é dado menos média dividido pelo desvio padrão. Lembrando que o desvio padrão é isso aqui que veio daqui. Portanto, nós temos que o meu z é isso tudo que a gente chegou daqui. Esse meu z, ele pode ser positivo, se a minha média estiver do lado direito, ou pode ser negativo, se a minha média estiver do lado esquerdo. Eu não sei onde ele está, porque eu não sei qual é a média. Mas uma coisa eu sei, ou está de um lado, ou está do outro. Então, ele é menor que mais z, ou maior que menos z. Muito bem. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma estimativa para a média. Então, essa expressão aqui, eu quero que ela fique apenas a média, ou seja, apenas o mi. O resto eu quero que saia daqui. Então, pensando lá na matemática fundamental, eu quero eliminar com isso aqui da minha desigualdade. Então, o que eu faço? Eu multiplico por todos os membros aquilo que eu quero eliminar que está sendo dividido. Então, essa expressão está sendo dividido por desvio padrão de x dividido por raiz de n, eu multiplico isso aqui por desvio padrão de x raiz de n. Multiplico em todos os membros. E multiplico por desvio padrão raiz de n. Bom, se eu estou dividindo por desvio padrão raiz de n, estou multiplicando por desvio padrão raiz de n, isso aqui cancela com isso. Então, como vai ficar a nossa expressão? Sumiu o desvio padrão sobre raiz de n que tinha aqui embaixo, né? Ele não tem mais porque cancelou. E apareceu aqui um desvio padrão de x dividido por raiz de n dos dois lados. Bom, eu estou quase terminando, porque minha média populacional tem que ficar sozinha, ela não está. Tem essa média amostral aqui atrapalhando. Então, o que eu faço? Eu subtraio de todos os membros a minha média populacional. Desculpa, média amostral. Média da amostra. Retiro menos x barra i de todos os membros. O que vai acontecer? Isso aqui vai cancelar com esse. Nós ficaremos com menos x, que estou subtraindo, né? Menos x, menos z, desvio padrão sobre raiz de n, que é o que eu já tinha aqui. Menor, ficou só o menos mi, está aqui. E aqui o menos média mais z, desvio padrão raiz de n. Vamos limpar aqui. Pronto. Ainda não resolvi, porque eu tenho que ficar mi, não menos mi. Então, para resolver isso, basta eu multiplicar tudo por menos 1. Tudo por menos 1. As três partes da minha desigualdade. Se eu multiplico uma desigualdade por menos 1, o sinal da desigualdade inverte. Então, o que nós teremos? X era negativo, ficou positivo. O z era negativo, ficou positivo.
Aqui esse x era negativo, ficou positivo. O positivo aqui do z ficou negativo. E o sinal da desigualdade inverteu. Então, agora eu tenho que média menos z é menor que mi, e mi é menor que média mais z vezes desvio padrão sobre raiz de n. Estou lendo aqui da direita para a esquerda. Então, se eu estou lendo que x menos z desvio padrão sobre raiz de n é menor que média, eu posso inverter tudo e escrever x menos z desvio padrão raiz de n é menor. Percebe que o que está aqui escrito aqui embaixo é o mesmo que está escrito lá em cima, só que eu estou lendo agora da esquerda para a direita. Ó, x menos z desvio padrão raiz de n é menor que média. Olha aqui, x menos x média de x, né? Menos z desvio padrão dividido por raiz de n é menor que mi, que é menor que x média, a média da amostra, mais z desvio padrão raiz de n. Bom, chegamos aonde queríamos. Queríamos uma fórmula ou uma forma de obter uma estimativa para a média mi, que é a média populacional. Portanto, a média populacional, como que eu faço para obtê-la? Eu pego a média da amostra, subtraio z desvio padrão dividido por raiz de n. E depois eu faço média mais z vezes desvio padrão dividido por raiz de n. Resumindo, isso aqui fica a estimativa, o intervalo de confiança para a estimativa da média com uma confiança gama é igual a média amostral, média da amostra, mais ou menos z desvio padrão raiz de n. Isso aqui se chama, é representado pela letra E e se chama margem de erro. A gente simplifica assim. Portanto, o intervalo de confiança para estimar a média populacional mi com uma certa confiança gama, basta você pegar a média da sua amostra e fazer mais ou menos a margem de erro. Um tanto de erro para mais ou para menos. E como se calcula esta margem de erro? Você vai fazer o z vezes desvio padrão populacional dividido por raiz de n. Faltou explicar como que eu obtenho o z e da onde apareceu este gama. Então, esse z e o gama estão relacionados. Por exemplo, se eu quero uma confiança de 95%, eu vou na tabela de distribuição normal e descubro qual que é o z referente a uma confiança de 95%. Lá na tabela de distribuição normal, eu vou encontrar que é 1,96 é o valor do z. O que significa isso? Quantidade de desvio padrão. Se em torno da média eu crio um intervalo de 1,96 desvios padrão, esse intervalo tem uma probabilidade de 95% de abarcar a verdadeira média. Então, se em torno da média amostral eu criar um intervalo de 1,96 desvios padrão, esse meu intervalo tem uma probabilidade de 95% de chance de capturar a verdadeira média populacional que eu estou querendo estimar. Aqui é um vídeo teórico mostrando de onde veio a fórmula da estimativa para a média. Nós vamos melhorar isso no próximo vídeo, que a gente vai resolver um exercício, melhorar o entendimento. Na verdade, simplificar o entendimento. Quando você fizer um exercício, você vai ver como isso é bem mais simples do que parece. Então, é isso aí.